Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas. Todo domingo, após o culto, às 10 horas da manhã, nós estaremos sempre postando o vídeo para vocês. Nessa manhã, nós estaremos continuando o estudo do Sermão do Monte. Nós estamos trabalhando o capítulo 5, no verso 21 ao 48. Para quem não sabe, esses próximos 2 semestres, nós estaremos fazendo um estudo sobre os sermões, parábolas e discursos de Jesus no Novo Testamento. Então nós estaremos dividindo o estudo em 3 partes. A primeira parte seria o estudo dos sermões do texto de Mateus, né? Então nós vamos acabar analisando cada um dos 5 sermões do texto do Evangelho de Mateus, né, o Sermão do Monte que a gente está analisando agora, depois a Comissão dos 12, né, Mateus 10, a Parábola do Reino, Mateus 13, o Sermão da Igreja, Mateus 18, e o Sermão das Oliveiras, Mateus 23, 24. Mais ou menos nós trabalharemos esses 5 sermões em 15 aulas. Depois nós vamos analisar as parábolas de Jesus nos livros, nos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos, Lucas, né, qual eles têm uma fonte próxima que faz eles terem paralelos nos seus textos, por isso que são chamados evangelhos sinóticos. E a gente vai fazer a análise das parábolas de Jesus, né, retirando as parábolas que nós já analisamos dentro dos sermões do texto de Mateus. Vão ser por volta de uns 30 parábolas que vai dar para a gente fazer em 15 aulas também. Então vão ser mais 15 semanas. E por fim, nós vamos analisar o livro de João separadamente, trabalhando os principais discursos, como o Evangelho de João. Ele tem uma fonte distinta dos outros evangelhos sinóticos. Os grandes discursos de Jesus no livro de João, ele é especificamente dele, não há quase um paralelismo com outros. Então a gente vai fazer uma análise separada do Evangelho de João com os seus principais discursos. Também vão ser 15 aulas. Então ao todo nós teremos 45 aulas, 2 semestres, só estudando mais aprofundadamente o ensino de Jesus dentro dos evangelhos, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade ao Sermão do Monte, lembrando que o Sermão do Monte ele vem para trazer o verdadeiro sentido da religião. Jesus aqui ele se representa, ele se posiciona com aquele que Moisés havia prometido que viria após dele, que as palavras do Senhor estariam na sua boca. Então, Jesus Cristo aqui ele é representado como a referência da lei e aquele que realmente ou perfeitamente, como a gente viu na aula passada, interpreta a lei. Então ele vem aqui reformar a interpretação da lei e consigo de como nós nos ligamos com Deus, que é a ideia de religião. Então ele vem para trazer um novo modelo, uma nova interpretação da lei, um novo sentido dela, que é uma religião que está dentro do indivíduo, onde o centro do indivíduo não é a aparência exterior, não são os ritos, mas sim a transformação do coração do homem. Por isso que John Wesley falava que o Sermão do Monte é a arte da plena felicidade, porque ele vai nos mostrar o verdadeiro e vivo caminho. Por isso que as palavras-chave, como já falamos nas aulas passadas, é santidade, justiça e felicidade. Santidade, porque ele nos apresenta a perfeição cristã. Justiça, porque ele traz o verdadeiro sentido da lei. Felicidade, porque nos leva a ter o mesmo propósito que o nosso Pai gostaria, ou seja, ter a mente de Cristo em nós. Então ele quer trazer, quando nós temos o mesmo propósito com o Senhor diz, se nós estivermos ligados com o Pai como ele está ligado ao Pai, a nossa alegria seria completa, a nossa felicidade seria completa. Então por isso que o Wesley falava que é a arte da plena felicidade. E ele divide o sermão em 3 partes.
a verdadeira religião, as virtudes da religião, que foi que nós falamos na aula passada. Hoje, o que nós vamos falar, não fazer o mal e fazer o bem, as corretas práticas religiosas no capítulo 6, que são os meios de graça, e removendo os obstáculos de fé, que seria Mateus 7. Nós estamos aí nesse primeiro item sobre a reforma da religião, sobre o verdadeiro espírito da lei, que é fazer o bem. Então, quando Jesus ele estrutura essa segunda parte do seu sermão com dois pontos fundamentais. Ele sempre inicia: eu vos, porém, vos digo. Por quê? Ele diz: assim diziam os antigos, assim era, agora deve ser assim. Então ele começa com um tipo de expressão próxima de um legislador, daquele que reforma a interpretação da lei. Ou seja, Jesus ele não está mudando a lei, ele está mudando como se interpreta a lei. Então ele começa: olha, vocês interpretam a lei dessa forma, mas eu, porém, vos digo. E aí ele traz essa autoridade. E é interessante que ele não diz assim diz o Senhor como seria um profeta, né? Ele diz eu, porém, vos digo. Ou seja, por quê? Como ele já tinha falado no verso 20, ele veio para trazer a interpretação, no verso 17, a interpretação perfeita, o pleroma. Então, a interpretação perfeita, incompleta, vem dele. Por isso ele diz, eu, porém, vos digo. Então ele veio cumprir a lei da maneira correta, diferente da tradição judaico-farisaica, que tinha uma interpretação a qual não se adequava a essa perspectiva que Jesus traz de uma reforma no interior do indivíduo, não de obras exteriores. Por isso, o discurso ele é formado por cinco antíteses, ou seja, 5 contradições à tradição farisaica, porque ele quer desta forma apresentar o espírito da lei. E ele se assenta nessas cinco antíteses num diálogo com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos ele é dividido em 2 partes. Os 4 primeiros mandamentos se relacionam o homem com Deus, né? Só um único Deus, não fazer imagem, não tentarás o Senhor seu Deus, não farás imagem para ti, não falar o nome dele em vão, e guardar os sábados. São os 4 primeiros mandamentos. E os outros 6 se relacionam o homem com o próximo. Jesus ele está dialogando com essa segunda parte. Se você for ver, ele trabalha diretamente com o 6º, o 7º e o 9º mandamento. Por quê? Porque ele quer trazer nessa segunda parte a relação de como o homem deve se relacionar com o outro. E isso tem nisso dentro do indivíduo. O reino de Deus não está aqui e ali, ele está dentro de nós, como diria Jesus em Lucas 17, 21. Por quê? Porque ele quer escrever as suas palavras em nossos corações e mentes. É nesse centro do indivíduo, né? Para o judeu, o centro do indivíduo é o coração, é o centro onde ele toma decisões, ali está a personalidade, ali estão as emoções, ali está o que dirige o homem. Então, que esse centro, o coração, ele possa entender não uma prática, não um rito, mas o espírito da lei, o sentido, o significado. E tudo começa no nosso interior. Se o nosso interior não se transforma, o nosso exterior fica incompleto, o nosso exterior fica robotizado, fica ritualizado, fica dogmático. Ou como Jesus diz, fica hipócrita. Por isso que ele adora dizer essa expressão, que ela é bem repetida nessa segunda parte, sobre hipocrisia, a arte de encenar, ou seja, você é por dentro de uma forma, mas essa religiosidade farisaica faz com que você se expresse de outra forma. E essa expressão religiosa não muda quem você é, só muda a aparência da que as pessoas te veem. Então, aparentemente, você parece ser um piedoso, mas interiormente você não mudou, você continua sendo o mesmo homem. Então,
não adianta, porque você não vai dar frutos, vai ser como aquela figueira que Jesus se para diante de Jerusalém e fala que ela parecia bela, ela parecia com frutos, mas na hora que você chega perto dela, você descobre que ela não tinha frutos. Ela estava verde, ela estava com bastante folhagem, mas não havia fruto. Esses são os fariseus. Eles parecem piedosos, parecem homens justos, mas eles não dão frutos de justiça, porque o seu interior está contaminado. Por isso que Jesus fala que eles são como sepulcros caiados, ou seja, eles são belos por fora e por dentro estão mortos. Então a reforma da lei vem para restaurar o coração do homem, vem fazer a lei atingir a essência do homem. Se ele não atingir o que o homem é por essência e reformá-lo, revestir de um novo homem, um novo nascimento ao qual Jesus fala para Nicodemos, ao qual o apóstolo Paulo fala sobre revestir o novo homem, é essa a ideia. Você tem que nascer de novo, você tem que refazer a sua essência, refazer o centro das suas decisões, o centro do seu indivíduo. Se isso não acontecer, você vai apenas fingir algo que você não é. Esse é o ponto fundamental do texto, tá bom? Então vamos continuar. Começa. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matará estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá com o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar ao teu irmão. Então, voltando, faze a tua oferta. Entra acordo sem demora com teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue o juiz, e o juiz o oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade vos digo, não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, 21 ao 26, a gente está usando aqui a tradução Almeida Revista Autorizada, tá bom? Então a primeira antítese, o primeiro princípio, o homicídio, a ira. Ou seja, antes do homicídio, a essência, a raiz desse homicídio é a ira, é o descontrole. Então, esse descontrole, ele se inicia com essa raiva, com esse ódio dentro do nosso coração. Então, a gente não precisa apenas problematizar o homicídio, mas problematizar a ira que toma os nossos corações. Jesus vai mais fundo nessa análise. Outro ponto que é importante você trazer aqui, a gente trazer aqui, é alguns termos, né? Quando ele usa a palavra raka, no aramaico, vazio, nesse sentido, mente vazia, é praticamente uma maldição. Então é quando é como se você estivesse amaldiçoando, não é só um xingamento, mas é uma maldição. Sua mente vazia não era apenas você é um imbecil, você vai rogar algo, você é eternamente um imbecil, eternamente uma pessoa sem capacidade, um incapaz, um acefálico, né? Uma pessoa sem capacidade neurológica, ou sua capacidade cinzenta, né? Não há desenvolvimento, né? Então você não está apenas ofendendo, você está decretando uma maldição, né? Não que isso teria poderes mágicos, mas a essência aqui do ponto é que quando Jesus utiliza a expressão raka, é que tem dois pontos aqui, é uma ofensa e um desejo de mal. Então, eu não estou trabalhando a ideia, tá, do segredo, né, que você está jogando um feitiço. Não, a ideia é a intencionalidade aqui, o dolo. Você está ofendendo e você quer o mal. Dois pontos, tá? Quanto à palavra tolos, moros significa um imoral, um idiota. Tá? Então, nos dois casos, seriam não só uma ofensa, mas uma maldição. Você não só está afirmando
que ele é um acefálico, mas que ele vai ser sempre um acefálico, que você quer o mal dele, né? E aí vem a outra expressão que ele usa, sem motivo. Algumas cópias tardias acrescentaram essa expressão, por isso que quando a gente lê o texto a gente colocou em colchetes, mas isso é totalmente estranho na estrutura do texto. A ideia aqui é que nós não podemos responder em nenhum momento com ira, nenhum momento com ódio, com raiva. Por quê? Vamos lembrar lá do princípio. Quando a gente fala do homem da criação, o homem moral da criação, ele era totalmente amor. E no amor não existe o ódio, a raiva. No amor não existe a ira. O amor é tudo perfeito. Isso não significa que o amor não disciplina. Quem ama, disciplina. Mas disciplinar é diferente de ofender e querer o mal. Não importa o momento, não há justificativa para o mal. Por isso que Paulo fala, ireis, mas não pequeis. Ou seja, controle a sua raiva, domine a ela, controle ela, não deixe ela crescer dentro de você. Resista a ela para que ela não cresça. Então, o teor do texto é que você não deve se irar, se descontrolar e ofender as pessoas, não importa a situação, porque antes de tudo você deve ser o amor. Antes de tudo, sua imagem moral é o amor, e o amor perdoa, o amor domina-se. Por isso, ele tenta ir além, não é só não matar. Se você tem ódio, esse ódio vai corromper as relações pessoais, vai desconectar as relações pessoais. Matar é a última expressão desse ódio, mas esse ódio ele também tem outros elementos menores que também são problemas. Por isso que Cristo aqui dialoga com o sexto mandamento, porém retrata um conceito de justiça superior que ele já tinha avisado lá na aula passada, quando ele disse: se sua justiça não exceder muito acima dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque ele quer trazer a reforma inteira do seu coração, ou seja, não basta você não matar, você deve ter, lembra das virtudes do reino da aula passada? Você deve ter o quê? A paz. Você deve ser aquele que é o pacificador. Ele retoma o conceito da bem-aventurança, né? Você deve ser aquele bem-aventurados pacificadores, porque é deles o reino dos céus, porque o reino dos céus não está aqui para trazer ira, violência, mas paz. Então, ele vai além do conceito de justiça farisaica. Ele vai, aquilo que está no seu coração é aquilo que você é. Então você tem que dominar o seu coração. Você não pode deixar esses sentimentos irem além. Não porque amanhã eles podem gerar um homicídio, mas porque essas micro-relações de ódio e de raiva e de violência vão dividindo, vão afetando, vão quebrando a harmonia da paz, a qual nós deveríamos permanecer. Então, aqui os judeus, os fariseus, eles veem a religiosidade apenas em realizar determinadas ações, como se fosse no catolicismo as obras de penitência. Basta eu fazer essas coisas e pronto. Basta eu dizimar, me purificar, guardar o sábado, orar 3 vezes ao dia, ir na sinagoga, praticar a caridade, que eu cumpri a lei. Ou seja, não importa o centro do indivíduo, não importa se isso ele vai falar mais no capítulo 6, não importa se isso não transformou meu coração. O importante é que eu fiz essas coisas. Jesus mostra não. Se a lei não entrar no seu coração, não adianta, porque o coração é o centro do indivíduo e é ali que nós temos que estar combatendo, ali que nós temos que estar inculcando os mandamentos, como diz lá em Deuteronômio, porque ele diz, olha, você
deve amar o teu Deus de toda a tua força, de todo o entendimento e de todo o teu coração. Por isso, inculca dessa palavra, inculca a lei, fala dela no caminho, coloca nos umbrais da porta, ensina os seus filhos. Ou seja, ele quer que você interiorize para que dentro de você jorre rios de água-vida. Ou como João, o apóstolo João, vai falar como você ama a Deus quem você vê, quem você não vê, e odeia o seu irmão a quem você vê. Como que uma árvore pode dar frutos bons e maus? Se você está dando maus frutos, se você está tendo acessos de ira, de raiva, de ofensa, é porque sua essência está sendo mal, porque o seu coração está imbuído de ira. Por quê? Porque você não combateu, você não inculcou a lei ali, você não expurgou isso de você, você não viu isso um problema. Então, assim, o desejo da ira não controlada conduz à ofensa. Seja o primeiro caso da calúnia, da maldição, o segundo caso do desprezo e da superioridade, e por fim, a violência. Por isso devemos irarmos, mas não pequemos, ou seja, nos controlarmos com pacificação, com mansidão, importando se você tem razão ou não, não importa a razão. Quando Jesus fala virar outra face, não querer ter razão e não querer ter vingança. Não importa se você está certo ou não. Né? Jesus estava certo e ele falou, e ele pegou uma cruz. Ele pegou uma cruz, por quê? Porque o propósito de um cristão é esse, é se dar para o outro. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Aquele que quer vir após mim, pega a tua cruz e siga-me. Nós temos que crucificar as nossas vontades, os nossos desejos, para cumprir a lei dentro dos nossos corações. E isso vem desde casos mais leves, como a calúnia, a maldição, a casos um pouco mais graves de rompimento da relação e desprezo, a, por fim, ações de violências. Ou seja, a essência de nós tem que ser transformada. E ele continua: se teu irmão tem alguma coisa contra ti, baseada em qualquer razão precedente, por algum pensamento ou palavra hostil, com razão ou sem, que você acha que foi errado ou não. Ou seja, se alguém te acha que tem alguma coisa contra ti, o seu papel é lá resolver ela. Não adianta apenas você vir orar e pedir perdão para Deus. Deus vai te perdoar, mas você tem uma responsabilidade individual com o seu irmão. Você vai acertar, mesmo se você tem razão ou não. Mesmo se você acha que você não fez nada de errado. Aqui não é o ponto. Você vai se relacionar, é o seu papel. Porquanto nem sua oferta ou sua oração espiarão a necessidade de amor e perdão. Você precisa lá ter o seu papel. Você tem que entrar em acordo com o seu adversário, com qualquer um que você ofendeu ou que se sentiu ofendido. E ele dá um sentido de urgência no texto. Né? Ele dá um sentido de urgência porque ele entende, e aí o conhecimento maravilhoso de Deus, que quanto mais isso demora, algo que o apóstolo Paulo também vai falar, mais vai ficar mais difícil, maior vai ser a inimizade, pior vai ser. Então, o nosso papel não é só nós controlarmos o nosso coração para não deixarmos a ira tomar conta, mas além disso, nós tentarmos ter paz com todos. Se alguém se sente ofendido, é o nosso papel perdoá-lo. E não adianta tentar fazer obras pietistas para substituir essa quebra que você tem com o seu irmão. Você tem que ir lá e acabar com esse laço de amizade e com urgência, diz o texto. Então, essa é a primeira parte, percebe? Qual que é a ideia? Trazer a pacificação, a mansidão, a união, a moral do amor aqui. Né? O homem, o Adão, era inteiramente amor, mas quando ele caiu na queda, ele se tornou egoísta e o amor não permanece mais. A gente vê claramente isso quando Caim
quando Deus se relaciona com Caim e fala: Caim, o pecado está à porta, cabe você dominá-lo. E ele dominou por quê? Porque não havia interesse dele dominar a raiva, não havia interesse dele dominar o que ele estava sentindo. Era melhor ele querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Era melhor ele estar certo, correto e matar o seu irmão, se for necessário por isso. Nós temos que dominar o nosso pecado, ainda que se achamos corretos, ainda que se achamos justos, ainda que se achamos superiores. Isso não importa, isso deve ser rasgado. E nós temos que dominar e pedir perdão e nos confrontar, controlar o nosso ódio e evitar todo laço de inimizade. É isso que o texto retrata. E aí ele continua numa segunda agora antítese. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ele. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão à direita te tropeçar, corte e lance de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também te digo: aquele que repudiar a sua mulher e dá-lhe carta de divórcio, eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe e torna-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5, 27 ao 32. Então, novamente, a antítese, agora o princípio é que ele fala contra o adultério. O adultério ele também traz um sentido maior, ele traz dois sentidos aqui. Novamente, ele traz uma justiça superior, que é o que está no interior do homem. Lembra que Deus é aquele que inspeciona o coração, que experimenta as nossas afeições. Então, não basta nós não adulterarmos, mas se nós desejarmos uma mulher com os nossos olhos, nós adulteramos. E mais, se nós flertarmos, se nós nos apegarmos, falarmos conversas, isso tudo traz o adultério, traz a inimizade. Por quê? Por que Deus aqui ele é tão rígido nesse sentido? Porque ele não quer que nada venha romper com o núcleo daquilo que é o centro do reino de Deus, que são as famílias. Deus é um Deus da família, ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você deixar essa erva crescer pode proporcionar um adultério, pode proporcionar uma inimizade dentro de casa, pode gerar um distúrbio dentro da sua casa, e a casa é o lar sagrado, é o cordão de 3 dobras que Deus, a mulher e o homem estão ligados. E nada pode ameaçar isso. Esse é um dos maiores tesouros de um homem. Por isso, nada pode penetrar esse laço de 3 dobras. Nada pode adentrar essa relação única entre esposo, esposa e Deus. Por isso, nosso coração deve ser inteiramente da nossa esposa, como dela deve ser o nosso. E nossos corações devem ser um com Deus. Não pode haver divisas, não pode haver separações. Por isso, devemos dominar o nosso coração, não importa o custo de prazer, substância, amigos, coisas, situações. Daí o abuso de hipérboles, para ficar claro a importância das suas almas na relação das coisas. Ou seja, é tão fundamental isso, essa essência nossa, que ele vai usar de hipérboles. E aí ele vai além do adultério. Ele vai falar: olha, nada pode ameaçar a nossa casa. Nada pode ameaçar a nossa família. E se ameaça, é melhor que você perca algo de si do que o reino. Então, essa expressão, é óbvio que é uma hipérbole, mas ele tenta demonstrar na hipérbole a importância
se você considera o seu braço importante, o seu olho importante, se você considera a dor de perder um olho ou um braço dolorosa, muito maior será a perda de uma família, muito maior vai ser a perda do reino que se constrói dentro da sua família. Então, a gente tem que voltar a saber o que tem orientado o nosso coração. Jesus diz lá em Mateus 13 que um homem versado no reino dos céus é um homem que sabe colocar coisas novas e velhas dentro do seu coração, ou seja, ele sabe o que está dirigindo o seu coração, porque a Bíblia também diz em Provérbios que o coração é como uma cidade murada. Se o nosso coração é como uma cidade morada, não é nada, não é qualquer coisa que há dentro do nosso coração. Mas um homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros, porque qualquer coisa dentro do seu coração, qualquer coisa dirige o seu coração. E nós não podemos deixar o nosso coração desprotegido com qualquer coisa dirigindo ele. Por isso nós temos que inquirir aquilo que tem dirigido os nossos corações. Temos que questionar os sentimentos que têm dirigido o nosso coração. Se eu sinto algo por alguém além da minha esposa, eu tenho que inquirir, eu tenho que reprimir isso. Se eu sinto um desejo por uma substância, eu tenho que inquirir e retirar. Por quê? Porque aquele prazer daquela substância, daquele amigo, daquela situação, não vale a pena daquilo que realmente importa, que é a minha família, que é o meu reino. Isso tem que dirigir o meu coração. Por isso que nós temos constantemente olhar para o nosso coração e inquirirmos o que tem dirigido eles. Porque é muito mais importante o reino do que a dor e o sofrimento de você perder um membro seu. É isso que Jesus deixa. E ele continua sobre a questão do divórcio. Ele fala, olha, o reino de Deus ele foi criado para que o casamento não era uma coisa insignificante, mas é uma coisa eterna. Por quê? Quando você tem a carta de divórcio, o judeu ele poderia rejeitar a mulher que ele casou por qualquer coisa, né? Isso dentro de uma interpretação menos ortodoxa, que é da escola de Hillel. Né? A Shammai vai dizer que não, que seria só adultério. Mas a Hillel, que era menos ortodoxa, não. Qualquer coisa você poderia se divorciar. Então Jesus está mostrando que o sentido do casamento como algo eterno, como algo basilar na estrutura do reino de Deus. E que se já foi perdido, que no próximo relacionamento que você tem, não se perca. E se você está num relacionamento, que você faça de tudo para que ele venha bem sucedido, porque ele é a base do reino, é ali onde nós criamos mulheres e homens unidos um só com Deus e com a sua família. É aí que nós damos continuidade à cultura do reino. Porque se nós temos famílias fortes, nós temos uma igreja forte, nós temos um país temente. Se nosso país não é temente, se nossas igrejas não são tementes, é porque as nossas famílias não têm sido. Tudo começa na família. Se nós queremos uma reforma no país, nós começamos com a reforma dentro das nossas casas. E as nossas casas tornam uma igreja forte. E uma igreja forte faz um país forte. Tudo começa na nossa casa. Depois ele continua, também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás em falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis nem por céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar-se um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que vem disso é do maligno. A expressão jurar era um costume judaico que poderiam algumas vezes ser absolutos e outras vezes relativos. Relativos geralmente era feito em nome do céu, da terra, de Jerusalém, da vida pessoal ou de outras coisas.
absolutos era quando era feito em nome de Deus. Aí esse juramento não poderia ser quebrado, não podia chegar numa negociação. Geralmente, eles usavam essas expressões para conseguir um empréstimo, para conseguir algo. Então, um juramento, ele vinha, o uso desses adjetivos no juramento, seja ele relativo ou absoluto, com um mecanismo de garantia, de fiador para o acordo, seja ele econômico, seja ele social. Mas a maioria das vezes ele era utilizado para enganar as pessoas. Era uma retórica, era um espantalho argumentativo que levava as pessoas a acreditarem em você para que você abusasse da pessoa. Então, por isso que Jesus vai contra esse tipo de estrutura social. Por isso que ele reprime. E aí que está o ponto. Ele não está reprimindo o jurar ou dizer a verdade. Quando você coloca a mão e falarei, coloca a mão nas escrituras e juro que falarei a verdade, somente a verdade dentro de um magistério. Não. Ele está criticando aqui esse juramento como um instrumento de engano, como um instrumento de mentira, novamente. Eles eram tão piedosos religiosos, mas eles eram muito enganosos. Eles enganavam não só a religião, mas como as pessoas. Em outra expressão, Jesus, vocês gostam de fazer longas orações nas casas das viúvas, falando de como eles abusavam delas, que eram pessoas mais suscetíveis a palavras, a discursos e abusavam do que elas tinham. Então, Jesus está atacando a estrutura da religiosidade. Quando ele diz sim, sim, não, não, não use a religiosidade ou a fé com um mecanismo de engano, com um mecanismo para a sua cobiça, com um mecanismo de enganar as pessoas. A sua fé, a sua crença, ela deve ser límpida com uma expressão do sim ou do não. Então, ele está falando aqui sobre o ideal de honra que uma pessoa tem que ter. Se a gente voltar no sermão, na primeira parte do sermão do capítulo 5, ele fala sobre as virtudes do reino de Deus, e ele fala que as nossas obras deveriam resplandecer a glória do Pai. Que obra nós vamos resplandecer se a nossa honra, se a nossa palavra não tem valor algum? Que luz nós vamos brilhar se as nossas palavras elas voam junto com o vento, se elas não têm valor algum? Do que glória Deus vai ser glorificado se nossa fé e nossa religião é um mecanismo político de controle, de domínio e de abuso das pessoas? Muitas vezes dentro das igrejas usam o nome de Deus para dominar e fazer das pessoas seus empregados, ou dentro da política com uma ferramenta de cooptar os cristãos que são alimentados por qualquer expressão religiosa, onde eles acreditam só por causa daquela expressão e não olham os frutos daquela árvore, não olham as virtudes ou não daquele indivíduo. Então, as nossas palavras devem ser límpidas, devem resplandecer a glória de Deus. Por isso que a nossa palavra tem que ter dignidade. Basta dizer sim ou não e as pessoas acreditam. E isso vai trazer glorificação ao nome de Deus e da sua fé. Quarto, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volte também a outra. Quem te demandar contigo, tira-te a túnica e deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Aqui, Cristo está indo contra a ideia de vingança, contra a ideia de devolver na mesma medida. Ou seja, nós não devemos devolver na mesma medida, mas sempre estarmos dispostos em fazer o bem. Na época de Jesus, quando alguém batia
um tapa na face, nas costas da mão, era uma ofensa, era um insulto, a pessoa estava atacando a honra do outro. Né? Você não é um piedoso, você não é um temente a Deus, você é um ímpio, e dava um tapa na cara dele. Ou você não tem palavra, você é um homem fraco, e ia lá e slash na cara da pessoa. Então era uma expressão contra a honra do outro. E muitas vezes, e aqui não está falando da agressão, ele está falando de um ataque à honra, muitas vezes a pessoa poderia se sentir no direito de ir num tribunal, num escriba local, que seria um juiz local, e pedir ali uma retribuição por aquele homem ter desonrado a sua honra. Então Jesus fala, olha, ainda que ele tenha te ofendido, não devolva na mesma medida. Não queira vingança. Não devolva o mal com o mal, mas o mal com o bem, como diria o apóstolo Paulo em Romanos 12, 21. Então ele traz a ideia de não devolver na mesma medida, do ciclo do bem. E ele continua, se você for ver, ele vai continuar essa ideia. Tirar a túnica, deixando também a capa. Nos tempos de Jesus, quando a pessoa não tinha como pagar alguma pessoa, ele exigia a túnica como garantia da pessoa pagar a dívida. As pessoas não tinham muitas roupas. E muitas vezes a túnica era algo caro, era uma expressão até familiar. Então você tirar a túnica, tirar a honra, é a maior humilhação que a pessoa poderia ter, porque você forçaria a ele pagar essa dívida ou humilharia ele por não pagar. Então ele diz, não tire. Não faça isso. Não faça. Não humilhe. Né? E quando ele... Outra expressão, se alguém pedir para andar uma milha, ande duas. Era muito comum, quando alguém fosse fazer alguma viagem, convidar outra pessoa com ele, porque as estradas eram muito perigosas. Então ele pedia para alguém o acompanhasse. E muitas vezes, se a pessoa não fosse, alguma coisa acontecesse com ele, né, o sangue estaria nas suas mãos. Então muitas vezes as pessoas só acompanhavam a outra por causa disso, por ser uma obrigação. E Jesus fala, não ande por obrigação, mas se ela precisar que você ande mais ainda, faça. Então é sempre a ideia de fazer o bem, de não querer aquilo que é bom para você, mas para o outro. E aí ele continua, porém vos digo, não resistai ao perverso. Ou seja, a palavra traduzida aqui, resistir, significa posicionar em ordem de batalha, lutar para a vitória. Ou seja, não disputa para quem tem razão, para quem tem vitória, para quem tem o melhor. Não debata numa discussão onde um quer vencer o outro, um quer humilhar o outro. Deixa. Não resista, não combata. Não no sentido de alguém vir te bater, não é esse sentido aqui, tá? No sentido de há uma discussão, há um debate, ou um quer ser melhor que o outro, ou alguém está te ofendendo, não resista, deixa ele. Não deixa. Então, a ideia é não pague o mal com o mal. Mas se depender de você, se for uma relação pessoal com você, renuncie. Cumpra o que é certo, ainda que você seja lesado, substituindo a ideia de olho por olho, dente por dente, mas criando relações interpessoais baseadas no perdão, baseado no ceder, baseado na ideia de amor. É esse ciclo social que Jesus quer trazer. E por último, ouvir o que foi dito, ama-te teu próximo e odeia o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos tornar filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vira a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazer demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E aí o último ponto é o amor.
Aqui ele vai trazer uma clara substituição de uma ética nacionalista para uma ideia universal. Ou seja, você não deve amar, quando ele fala aqui o seu próximo, ele está falando da comunidade judaica. Não ame apenas o judeu, ame toda pessoa. Por isso que ele amplia uma ética nacionalista por universal, ou mais, religiosa, porque o judeu não amava todo judeu, o judeu amava, se ele fosse um fariseu, somente os fariseus, tá? Somente aqueles que eram santos. E ele traz um segundo elemento. Não basta você não odiar, você tem que não odiar e fazer o bem. Você tem que não odiar e fazer o bem. Então, isso muda todo o sentido ético da sociedade. Né? Ele vai muito além do que Heliel, né? Dizendo como resumiria a lei, né? Basta não fazer o mal ao próximo. Né? Jesus vai além. Você não tem que fazer o mal e ainda fazer o bem. Então, do que depender de você, faça sempre o bem. Pague sempre em amor, seja em pensamento, seja em palavra, seja em ação. Não é fácil, não é fácil. Por isso que é um constante combate, é um constante caminho. Mas é esse o desejo que tem que ter, é isso que deve estar dentro do nosso coração. Porque assim como Deus também faz, porque ele fala, olha, o vosso Pai, ele é bom para com todos, porque ele ama a todos. É claro que nem todos vão se salvar, óbvio, porque ele é justo. Mas ele faz a chuva cair sobre justos e injustos. Pensa, para pensar, a pessoa que é injusta, ela tem o seu salário, ela tem uma prosperidade, ainda que ela não venha a ser salva. Mas ela vem da onde? Quem controla todas as coisas? De Deus. Ou seja, assim como Deus tem a sua misericórdia para com todos, você também tem essa misericórdia. Por isso, nós temos que amar, tentar colocar no lugar da outra pessoa, ter empatia, alteridade, simpatia, se colocar no lugar da pessoa. Caso não tenha possibilidade de ajudá-lo diretamente, ore por ela. Nunca devemos ser incapazes de fazer isso. Nunca seremos capazes de se colocar no outro, de amar, ajudar, orar, porque se nós não conseguimos fazer isso, nós não entendemos o que é o reino dos céus. Porque se nós não conseguimos amar quem está fora da nossa bolha, o que faz a nossa religião ser diferente? E aqui Jesus usa uma expressão pesada para o judeu. O que te faz diferente do publicano? O publicano é aquele judeu que vive segundo a cultura grega. E aí ele fala do publicano e ele fala do ímpio, aquele que não crê em Deus, ou daquele que não é judeu. O que te faz diferente como cristão? O que te faz luz e sal se você não ama as pessoas que você não conhece? O que te faz diferente se você ama só as pessoas da bolha? O que te faz diferente se você não consegue amar pessoas fora dessa bolha, pessoas que estão te fazendo mal, que estão fazendo ofensa? Qual é a sua diferença? É isso que Jesus está falando. Se sua religiosidade é verdadeira, você vai para além disso. Você vai amar aqueles que te ofendem. Você vai amar aquele que te considera como inimigo. Você vai fazer o bem com aquele que você não conhece. Porque essa é a raiz da fé cristã, o amor. E aí ele termina, porque sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Esse é o nosso desejo contínuo, ser como ele é. É óbvio que nós não vamos conseguir, mas nós temos que desejar com todo o nosso interior ser perfeito. E isso vai nos trazer a verdadeira felicidade. E aí eu trago esse finalzinho aqui, que é uma expressão do Wesley falando sobre isso, que eu acho muito legal. Quão sóbrio
e gracioso é sintetizar e, por assim dizer, selar todos os mandamentos de Cristo em uma promessa, até a própria promessa do Evangelho, de que ele colocará essas leis em nossas mentes e escreverá em nossos corações. Ele bem sabia quão disposto nossa incredulidade seria para clamar: isto é impossível. Por isso coloca em dúvida todo o poder, toda a verdade e fidelidade daquele que para quem todas as coisas são possíveis. Então, além de nós desejarmos a nossa perfeição cristã, nós temos que entender que em todas essas 5 antíteses da lei, onde ele traz o espírito da lei, que é o espírito moral do amor, do verdadeiro sentido da lei, que é amar a todos, que é considerar todos os seus próximos e tudo que você puder, tenta fazer o bem e não o mal, você não está sozinho nesse processo. O Espírito Santo de Deus, o poder do Deus Altíssimo, que faz todas as coisas possíveis, estará em sinergia com você, te auxiliando em toda a sua capacidade. Mas basta você querer, basta ter isso no centro do seu coração. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Aqui é a bibliografia da aula de hoje. Desculpa por ter me alongado, essa parte desse texto é bem aprofundada, então foi um texto, uma aula mais longa, mas a próxima ela vai ser mais curta, tá bom? Obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe com toda essa orientação e que toda essa sabedoria venha virar entendimento de vida para a transformação dos nossos corações, para trazer o verdadeiro sentido e a verdadeira religião dentro de nós. É o que nós pedimos em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Abraço.